Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai iniciar um novo manhwa aqui no canal. Sim, o primeiro manhwa que a gente vai comentar aqui no canal. O início depois do fim, a vida depois de perder a vida. Basicamente, a gente vai conhecer a história de um garoto chamado Arthur, que vai se tornar um mago extremamente poderoso. E a gente vai iniciar aqui hoje uma nova série, abordando todos os acontecimentos desde o início. Então aqui temos o nosso primeiro episódio. Então hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes aqui nesse vídeo de hoje pra gente trazer mais um episódio. E eu conto muito com o seu compartilhamento, vai ajudar muito essa nova série. Geralmente não peço pra compartilhar, mas vai ajudar demais, então compartilha com seus amigos pra eles também acompanharem essa história junto com a gente. Também não se esqueça de se inscrever se você ainda for novo aqui no canal. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Toda a história se inicia com a seguinte frase: eu pessoalmente nunca acreditei em um fenômeno que as pessoas se referiam como a luz no final do túnel. Essas eram estranhas ocorrências em que algumas pessoas despertavam depois de uma experiência bem próxima de perder a vida. Elas então retornavam gritando que passaram bem perto, que viram a luz no fim do túnel. Essas pessoas gritavam enquanto suavam frio. Era assim que ele estava agora, neste suposto túnel. Mesmo assim surgiam algumas perguntas, por exemplo, como eu perdi a vida? A última coisa que aquela pessoa se recordava é que estava sozinho em seu quarto. Ele ficou ali por um certo tempo e depois disso admirou toda a cidade pela sua janela. Só depois então, ele passou a sentir o seu corpo pesado e estava se sentindo mal, até que caiu em sua própria cama. Neste momento, aquele homem revela quem ele era. Seu nome era Gray. E Gray se perguntava, será que eu fui assassinado? Será que alguém tentou tirar a minha vida ali? Ele então passa a dizer que existiam muitas e muitas pessoas que realmente queriam que ele perdesse a sua vida. Depois de tudo que havia acontecido, ele já esperava por isso. Mesmo assim, ele não sabia quem pudesse fazer. Afinal, ele era um grande rei. E bem, por mais que ele quisesse saber mais sobre o que realmente havia acontecido e como ele chegou até aquele ponto, já não havia mais nada que ele pudesse fazer a respeito. No mais, a única coisa que ele poderia fazer era aceitar tudo aquilo. Ele só esperava que no fim do túnel não tivesse um coro de anjos cantando até ele chegar lá. Neste momento, simplesmente, ele encontra com a luz no fim do túnel. Essa luz que começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais brilhante, até que leva a uma pessoa completamente desconhecida que ele já não conseguia enxergar direito, mas que gritava, parabéns, é um pequeno garoto. Neste momento, ele não entendia absolutamente nada, mas via outras pessoas se aproximando. Ele então via esse casal conversando, dizendo que, bem, ele havia acabado de nascer e que eles estavam extremamente ansiosos para o ver. Neste momento, o Rei Gray começava a pensar que a grande dita luz no fim do túnel, na verdade, era a luz do seu nascimento. Mesmo assim, ele não acreditava que isso fosse o mais importante nesse momento. Ele tinha outras coisas para se preocupar. Enquanto isso, aquela mulher que ele não conseguia enxergar direito ainda, dizia que ele era muito belo. E então, o homem que acompanhava dizia que ele realmente tinha um cabelo muito parecido com o dela. Depois disso, ele realmente consegue enxergar aqueles que seriam seus pais. Nesse momento, ainda sem entender absolutamente nada, ele dizia que uma coisa era boa. Ele conseguia compreender o que eles estavam falando. Ele entendia aquele idioma. Logo, ele percebia que aquela era sua família. Afinal, a moça tinha um sorriso brilhante e amável. Ela realmente possuía o amor maternal. E ela então respondia ao seu marido que aquele garoto havia nascido com seus olhos. Gray então começa a o observar e dizia que pelo seu modo de se comportar, ele tinha certeza. Aquele homem era alguém extremamente sério e talvez muito forte. E então aquele homem começa a sorrir, ele começa a acenar também e ele diz, olá Art, eu sou o seu pai, você já consegue dizer papai? Nesse momento a sua esposa diz, Ray, para com isso, ele acabou de nascer. E então aquele garoto já dizia que não importava em sua mente. Afinal agora ele sabia que ele realmente estava em uma família normal. E ele começa a observar todos os seus arredores, tudo o que estava acontecendo à sua volta. Mas ele ainda não conseguia saber exatamente onde ele estava vivendo a partir de agora. Neste momento então, algumas semanas começam a se passar bem lentamente, mas então ele passa a se acostumar cada vez mais com um novo local onde estava vivendo. Ele percebia que a sua mãe Alice era uma pessoa extremamente amável e de bom coração. Enquanto isso, seu pai Reynolds era um homem extremamente confiável e carismático. Isso se ele ignorasse completamente o modo brincalhão como ele se comportava algumas vezes. O Rei Gray, ou melhor, Art, ele começava a dizer que por mais que esteja bem agradecido por ter vivido em uma família encantadora, ele agora estava passando por algumas dificuldades que não desejava nem para os seus piores inimigos. Ele não tinha nem mesmo controle por todo o seu corpo. Acontece que o tempo foi se passando e ele foi vivendo ao lado daquela família. E agora, de acordo com a análise do Rei Gray, parecia que ele tinha sido transportado ao passado. Ele estava vivendo em um período que ele chamava de período mais arcaico. As pessoas andavam ao seu redor com grandes espadas e armaduras e ele então observava todo aquele lugar. E assim então ele conseguia aprender muito mais sobre onde estava vivendo agora. Ele acreditava que conhecimento era poder e agora ele já sabia um pouco mais sobre o que esperar daquele novo mundo que havia renascido. Então tudo que ele podia fazer por enquanto era ficar ao lado da sua nova família, se divertindo com seu pai, se divertindo com a sua mãe, até que, bem, um pouco de imprevistos perigosos acabavam acontecendo dentro da sua própria casa, deixando sua mãe, obviamente, extremamente preocupado com as
coisas que o seu pai fazia. Mesmo assim, ele estava apenas brincando com o seu pequeno filho, que ele parecia não saber que era bem fraco. E então essa vida cotidiana e um pouco perigosa leva a Art um novo conhecimento. Enquanto ele acaba se machucando brincando com seu pai, ele acaba conhecendo um lado um pouco mais severo da sua mãe. Obviamente ela não gostou nada de ver o seu pequeno filho se machucando, e depois disso, depois de acalmar a Art, ela mostra algo que ele jamais imaginou ver em algum momento em sua vida. Ela olhou em seus olhos e disse: deixe que a mamãe cure você. Simplesmente a mãe de Art ergue a sua mão, e ao fazer isso, uma luz verde começa a surgir entre os seus dedos. Em apenas um instante, aquele ferimento simplesmente some. E assim então a gente descobre a existência de magia naquele mundo, um poder completamente diferente de tudo que o Rei Grey já havia vivenciado em seu passado. Então, após ficar ao lado da sua mãe, que havia acabado de curar completamente com um poder que ele desconhecia, agora o Rei Grey percebia uma pequena coisa. Aparentemente, ele não sabia absolutamente nada sobre esse novo mundo que estava vivendo agora. Aquele pequeno garoto então começava a dizer que na sua vida anterior, ele era um grande rei. Ele vivia ao lado de um grande exército, ele tinha várias pessoas ao seu lado, ele liderava muitas pessoas, participando de grandes batalhas e grandes confrontos. Ele vencia duelos entre representantes de países de todo o mundo, e mesmo assim então ele emanava um grande poder, ele confiava na sua própria força. Porém, com tudo isso, com todos os seus feitos, ele nunca imaginou que em uma nova vida, ele pudesse ter algo que o daria muito mais orgulho. Ele nunca esteve tão feliz consigo mesmo e nunca foi tão parabenizado quanto agora. Afinal, ele conseguiu aprender a engatinhar, e a sua família estava ali torcendo e cheia de expectativas com ele, que dava pequenos passinhos, que estava agora conseguindo engatinhar pela primeira vez, enquanto se esforçava bastante. Essa foi uma pequena grande conquista para ele, e quando ele conseguiu fazer aquilo, toda a sua família, seus pais ficaram extremamente felizes e muito empolgados também. Eles estavam orgulhosos do seu pequeno filho. Ele então começava a pensar que já haviam se passado vários e vários meses, e ele não estava se acostumando com o seu novo nome, Art. O Rei Grey pensava que, como um antigo grande rei, Art parecia ser um pouco fofo demais para ele. Mesmo assim, agora ele estava ali, e então agora, já aprendendo um pouco mais sobre aquele mundo, ele tinha certeza que poderia, agora que aprendeu a engatinhar, começar a realizar os seus grandes feitos neste mundo. Então a gente vai para um momento onde ele estava prestes a dormir, a sua mãe havia deixado ele dado boa noite, e então ele dizia que a sua missão agora começaria. Ele poderia fazer o que já estava esperando de uma vez por todas. Art então se levanta, ele salta de cima do seu pequeno berço, e ele começa a andar por todo aquele lugar. Ele dizia que tinha aproximadamente 1 hora antes que a sua mãe voltasse para vê-lo novamente, e então ele passava engatinhando ao lado dela sem que ela percebesse, e então ele estava ali tentando alcançar um grande destino com a sua velocidade máxima. Finalmente ele havia chegado em uma pequena estante. Ele estava próximo a vários e vários livros, e como ele mesmo acreditava, conhecimento era poder, e nesses livros haviam todo o conhecimento. Obviamente ele fica extremamente animado, afinal havia conseguido, e então após isso ele passa a procurar qual livro começaria lendo. Afinal, Art queria todo o conhecimento possível sobre o novo mundo que estava vivendo. Desde que ele havia descoberto este novo lugar, ele passava todas e todas as noites quase sem conseguir dormir. Ele estava muito ansioso para aprender mais sobre este mundo, um mundo gigantesco e cheio de coisas que ele pudesse explorar. Dikaten é o continente em que ele estava vivendo, o continente onde ele nasceu, um lugar composto por 3 grandes reinos. Havia o reino de Eleanor, um grande local onde os elfos viviam dentro de uma floresta. Havia também o reino de Darvi. Darvi é um lugar mais próximo ao subsolo, um reino onde vivia um clã dos anões, e também Sapin, o local onde ele nasceu e vivia, e também facilmente o local mais povoado. Tanto este mundo como seu mundo anterior pareciam bem semelhantes com um sistema de monarquia. Haviam reis vivendo ali. Art cada vez mais aprendia sobre esse novo lugar onde estava vivendo, e desde o princípio ele já havia imaginado, este novo mundo era muito menos desenvolvido em comparação ao seu antigo mundo. Mesmo assim, bem no início ele já conseguiu se dar conta do motivo, da razão da falta de avanço tecnológico. Afinal, ali ele sabia que existia uma grande coisa que traria toda a diferença. Neste mundo existia magia. E então ele finalmente conseguiu encontrar o livro que tanto buscou, um livro sobre poderes mágicos. E Art então começa a folhear esse livro para aprender um pouco mais sobre aquele mundo. E ele finalmente chega à página que estava procurando. Em seu antigo mundo ele dizia que tinha um grande fluxo vital chamado Ki. Era usado por todos que conseguiam controlá-lo para conseguir fortalecer o seu próprio corpo e também as espadas que utilizava. Tudo isso era possível graças a um rigoroso treinamento. Mesmo assim, neste novo mundo, existia uma força bem similar, bem parecida, uma energia chamada mana. Acontece que existia uma grande diferença vital. O Ki era uma energia que vivia dentro das pessoas, enquanto a mana estava presente nelas e em todo o seu arredor. E Art ia cada vez mais fundo para aprender sobre esse novo poder. Afinal, a habilidade para conseguir ser capaz de controlar mana acabava sendo bem rara. Aproximadamente 1 de cada 100 pessoas eram capazes de receber esses poderes. Mesmo assim, caso se tenha esse poder, é possível utilizar a mana de várias formas diferentes. E os métodos mais comuns são os métodos de potencialização e os métodos de conjuração. Os potencializadores são capazes de melhorar os seus corpos com mana. Eles se tornam assim mais fortes, aumentam sua proteção e também a sua agilidade. Eles ficam incrivelmente mais poderosos. Então assim, eles conseguem passar
passar das suas fraquezas, aumentando muito mais o seu alcance limitado. Já os conjuradores, eles emitem mana ao redor, eles usam também a mana do mundo exterior, permitindo assim controlar tudo à sua vontade. Basicamente, eles devem complementar a sua própria mana com a mana do mundo exterior para assim formar um grande feitiço. Estes eram os poderes vindos neste mundo, e além disso, existe também poderes como o da sua mãe, poderes raros do tipo emissor. Basicamente um tipo raro de mago que consegue utilizar feitiços que são capazes de curar. E basicamente, de acordo com esse livro que ele havia encontrado, para despertar sua magia, um mago estaria entre a sua adolescência, entre o meio da sua adolescência e também os últimos anos da mesma. É então que o núcleo de mana se desperta. E então Art percebe que o núcleo de mana parecia muito similar ao centro de ki que ele controlava no seu mundo anterior. Basicamente, para formar o centro de ki, todos eram ensinados a meditar e sentir os fragmentos do ki ao seu redor, tudo que estava dispersado em seu interior, e juntar em um único lugar do seu corpo. Neste momento então ele obviamente passava a se perguntar, será que ele era capaz de utilizar os conhecimentos do seu mundo anterior para aprender os poderes deste mundo? Um poder que ele não deveria conseguir utilizar agora, mas talvez pudesse despertar graças ao seu conhecimento, e realmente ele passa a tentar fazer isso. Ele começa a concentrar toda a energia dispersa em seu corpo para gerar um núcleo de mana, e Art percebe que estava realmente funcionando. O seu núcleo de mana estava despertando e ele estava quase chegando ao limite, até que simplesmente alguém o agarrava. A sua mãe havia chegado, pegado no colo e o impedido. Ela dizia que estava muito preocupada com ele e também se perguntava o que ele estava fazendo ali no meio daquele lugar. Neste momento a gente via que Art estava prestes a despertar um grande poder, e ele nem mesmo fazia ideia disso. E assim a gente termina o nosso primeiro episódio dessa série. Como eu disse, eu conto muito com o seu apoio para compartilhar com seus amigos, que isso vai ajudar demais. Não esquece também de deixar o seu like e comentar, isso vai ajudar muito também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!